igreja: fala, o teu servo ouve. Aponte essa tua mão cheia de autoridade para mais crente que você achar, irmãos. Não, irmão, não aponta para qualquer um, não. Aponta só para quem está dando glória. Aponta só para quem está dando glória. Quando eu contar até 3, você vai liberar uma palavra de Deus sobre a vida desse crente. Pastor, mas se ele não der glória, dê glória a Deus em dobro, que a bênção vem em dobro sobre você. Quando eu contar até 3, você vai olhar nos olhos desse crente e dizer: haverá avivamento. Eu conto 1, 2, 3, diga bem forte: haverá avivamento. Gostaria de pregar-nos hoje no tema avivamento do cativeiro. Mas para isso eu farei 2 pedidos à igreja, como é o meu costume, os irmãos aqui já me conhecem. O primeiro pedido é que os irmãos redobrem a atenção para entender aquilo que o céu nos propõe hoje. E o segundo pedido é que os irmãos tenham muita paciência comigo. Eu não quero ser enfadonho, mas com certeza quero construir um raciocínio. E eu tenho certeza que se vocês tiverem muita paciência, até o final dessa mensagem Deus vai falar com você. Quem acredita, diga glória a Deus. Proposta do livro do profeta Abacuque, embora seja um livro de profeta menor, ele traz uma grande importância no quesito histórico da história de Judá, ou da história de Israel. Nós percebemos que o propósito do escritor, através da inspiração divina, era predizer um cativeiro que viria, conforme nós vemos no capítulo de número 1. Existe um diálogo entre Deus e Abacuque no capítulo 1 que chama a minha atenção. Primeiro, não é Deus quem começa a falar com o profeta, é o profeta que decide começar a falar com Deus. Só que o grito do profeta no capítulo 1 não é como um grito comum de outros que foram chamados. O que me parece é que o profeta está pedindo socorro a quem pode lhe socorrer. Nós percebemos no capítulo 1 a seguinte frase lançada por Abacuque: Senhor, até quando eu gritarei violência e o Senhor não ouvirá? Até quando eu pedirei ajuda e o Senhor não me socorrerá? Este grito de Abacuque, o que me parece é que o profeta está pedindo socorro para si, mas conforme o contexto se passa, eu percebo que o grito do profeta não trata sobre a própria vida do profeta, mas sobre a vida da nação. Ora, por que Abacuque está gritando por socorro? É por causa do contexto imediato. Embora o cativeiro que nós conhecemos como cativeiro babilônico, que segundo o capítulo 29 de Jeremias, duraria cerca de 70 anos, ainda não havia começado de forma eficaz, mas já havia começado de maneira sorrateira. Como assim, pregador? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele não entrava numa terra pela porta da frente. Primeiro, ele cercava a nação. Segundo, ele sitiava e contava a nação. E terceiro, então ele invadiria pelos muros. Esse desejo de Nabucodonosor já está sendo concretizado. Nós percebemos que no tempo em que Abacuque grita, Nabucodonosor já havia cercado a cidade de Jerusalém. É por isso que a cabeça do profeta entrou em parafuso, porque o profeta está olhando para o Deus da nação e dizendo: o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor foi quem nos tirou do Egito, o Senhor foi quem operou sinais no meio de nós, o Senhor é aquele que fez as promessas dessa terra, o Senhor foi aquele que disse que nós a habitaríamos e comeríamos o melhor dela. Ora, se nós somos a tua nação santa e o Senhor é o nosso Deus, por que o inimigo nos cerca? Por que o inimigo poderoso nos sitia? Por que o desejo do inimigo é nos tomar e nós nem força temos para recorrer? Deus, se foi o Senhor que nos escolheu, o porquê de tanto sofrimento? Se foi o Senhor que nos escolheu, o porquê de tanta dor?
Se foi o Senhor quem me chamou, o porquê que eu grito e o Senhor não me responde? Só que o grito de Deus para Abacuque no capítulo 1 é um grito que o profeta não queria ouvir. Pregador, por quê? Porque o pedido de Abacuque é por socorro, mas a mensagem de Deus não é socorro para o profeta, é uma explicação do porquê está acontecendo. Disse Deus: eis que suscitarei os caldeus. Percebeu o bicho? Os caldeus é a nação babilônica. O profeta está dizendo: Deus, me socorre, porque a Babilônia quer nos tomar. Aí Deus olha e diz: Abacuque, você não percebeu, Nabucodonosor não se levantou por vontade própria. A Babilônia não está de pé porque quis estar. Foi eu quem levantei a Babilônia. É neste texto que gera uma pergunta em minha alma: se o povo é de Deus, o porquê que Deus está os fazendo doer? Se o povo é de Deus, o porquê que Deus está fazendo este povo sofrer? Existem duas explicações. Do livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 2 e no versículo de número 13, Deus dá uma resposta para Jeremias, dizendo: Jeremias, o meu povo fez duas maldades. Que maldades? Primeiro, deixou a mim um manancial de águas. Segundo, cavaram para si, ou em outra tradução, se tornaram cisternas rotas. Essa palavra tremeu em minha alma, porque Deus está apontando para a nação duas maldades que fazem sentido e conexão. Primeiro, Deus está dizendo: eu era a fonte que abastecia Israel, mas Israel decidiu me abandonar. Segundo, eles se tornaram cisternas rotas. Pastor, o que é uma cisterna? Uma cisterna é um reservatório de água cavado no chão. Quando a água da chuva cai, a cisterna se enche. Por que Israel precisa do reservatório? Porque quando vão ingerir ou beber, eles não buscam água no ribeiro, eles buscam água na beira da cidade, dentro de suas cisternas. Só que Deus não disse que eles apenas cavaram, Deus disse que eles se tornaram cisternas. E o grande problema não é se tornar cisterna, o grande problema, disse Deus, se tornaram cisternas rotas. Pastor, o que é rota? A palavra rota significa rachada, trincada ou quebrada. Qual é o problema? Se o processo da cisterna é suportar e reter a água que cai, uma cisterna rachada perdeu a sua funcionalidade. Porque embora a chuva caia, a encha de água, o tempo faz com que pela rachadura a água comece a vazar e a cisterna que fora cheia se torne vazio. Sabe o que Deus está dizendo? Israel, o teu pecado contra mim é que eu aceito muita coisa, mas eu não aceito hipocrisia. Como assim, Deus? O problema de vocês é que vocês deixaram a fonte, se tornaram cisternas, mas não foram feitas para ser, por isso se racharam. Qual é o problema, Deus? Israel é modelo para as nações, disse Deus. Quando o estrangeiro vier, eles aprenderão de ti os teus costumes. É como se Deus estivesse dizendo: vocês serão braços do meu rio e água da minha fonte, e quando as nações tiverem sede, elas beberão de você. O grande problema é que se a cisterna rachou, ainda que a chuva encheu, a água se esvaziou, e quando as nações iam beber, não encontravam água. Eu vou melhorar para ver se alguém chega. É como se Deus estivesse olhando para Israel e dizendo: eu aceito muita coisa de ti, o que eu não aceito é hipocrisia. Como assim, Deus? Tem cara de que está cheio, mas está vazio. Tem cara de que está inteiro, mas está quebrado. Tem cara de que é perfeito, mas está rachado. O meu maior problema contigo não é você se tornar quem você é. O meu maior problema contigo é que você faz uma falsa propaganda. Como assim, pregador? Venha a mim que eu tenho água do Evangelho para oferecer. Venha a mim que eu tenho água do Evangelho para dar. Mas quando
vizinhos, a família, as casas e os amigos como a você, eles percebem que a cisterna está rachada. Por quê? Tem cara de que está cheio, mas está vazio. Tem cara de que está inteiro, mas está quebrado. E o maior problema, bispo, não é a cisterna não oferecer água, é quem a cisterna culpa. A cisterna só é cheia pela água da chuva. Ela olha e diz: eu não estou cheia, não é porque estou rachada, eu não estou cheia porque a chuva não caiu. A chuva não vem de baixo, Igor, chuva vem de cima. Sabe o que Deus está dizendo? O meu problema com você é que toda terça-feira profética a nuvem da minha Shekinah chega em Votuporanga, começa a derramar chuva e você vai recebendo. E o problema não é receber o que eu tenho, o problema é que quando chega na quarta você não consegue manter dentro de si o que te encheu na terça. Olha, já tem dois dentro do homem, mas eu vou melhorar. O problema de Deus não é com gente que está quebrada, o problema de Deus é com gente que é hipócrita. Você culpa o louvor que não te encheu, você culpa o pregador que não te encheu, você culpa o bispo que não te encheu, você culpa os músicos que não encheu, você culpa o pastor Igor que não deu a salvação que você queria. E Deus está dizendo: será que você não percebeu que você não se enche? Não é porque a palavra foi ruim, não é porque o louvor foi ruim, não é porque os irmãos são ruins, é porque cisterna rachada é assim, até se enche, mas esvazia. Olha aí, olha aí, levante a tua mão direita para eu liberar essa palavra para a tua vida. Eu olho para Deus e o castigo divino é porque o povo se esqueceu de quem é. Eu vou melhorar, pastor. Sabe o que eu acho lindo? É que a cisterna é cavada no chão, porque ela é feita da terra, barro. É por isso que Deus nos fez cisterna, por isso que Deus nos fez o barro, perdão. Só que o problema do texto não é que Israel foi formado, é que diz ele: vocês se fizeram cisternas. Só que o que Deus tinha para o povo não era ser cisterna. Pastor, me prova. Eu vou provar. Capítulo de número 18, Jeremias: desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desceu e percebeu que na mão do oleiro não estava a cisterna, estava um vaso. E disse Deus: assim sois vós, Israel, na minha mão.
Oh, glória! Oh, glória! Só que vaso não é recipiente de água da chuva, é recipiente de azeite. É por isso que Cristo vai ao Getsemane no último dia. Pergunta por quê? Porque Getsemane significa prensa de azeite. Cristo é a oliveira verdadeira. Ora, se Cristo é a matéria-prima do azeite, é Deus dizendo: se cerca, se enche de baixo, mas vaso se enche de Cristo, de Cristo. Alguém quer pular nesse corpo? Alguém quer pular nesse corpo? Se você prefere se encher apenas do que é de baixo, eu te respeito, mas eu não concordo. Tem gente que numa terça como essa está sendo cheio de Netflix. É bom e eu gosto. Tem gente que numa terça como essa está sendo cheio de Spotify e YouTube. Tem gente que numa terça como essa está sendo cheio de relacionamentos do mundo, de casa, prazer e balada. Mas existe uma multidão aqui na nação de Deus que está dizendo: que eu não sou deserto, que eu sou raso, eu quero azeite. Porque eu não revelo da minha palavra e da minha glória para quem não suporta meu peso. Aleluia! Isso é meu glória. Aleluia! O desejo de Deus para Abacuque é que Abacuque seja transporte de sua mensagem à nação. Só que isso aqui treme em minha alma. Por que, pregador? Porque, segundo os estudiosos, Abacuque não foi clamar a Deus no meio da cidade. Abacuque decidiu sair da cidade e subir ao monte. A pergunta é: Abacuque, por que clamar no monte e não na cidade? Lá vai. Abacuque é profeta, e no tempo determinado, profeta é paparicado em Jerusalém. Qual é o problema de Abacuque? É que Abacuque tem título de profeta, mas já não carrega a
cativeiro, sabe, pastor Grigo? O cativeiro é escravidão, é dor, é angústia, é morte. O que Deus está dizendo para Abacuque é para preparar os olhos, porque aonde Abacuque olhar, a morte, a dor, a escravidão, a cativeiro. É por isso que, segundo estudiosos, Abacuque nesse momento se desespera, ao ponto que no diálogo com Deus ele fica buscando saída. O que vai ser de nós? O que vamos fazer? Para onde nós vamos? Deus determinou o cativeiro não para matar o povo, mas para selecionar. Eu não quero olhar para ver se alguém está morto. Abacuque está dizendo: Deus, eu só vejo morte, eu só vejo escravidão, eu só vejo morte, eu só vejo dor. Capítulo 2, versículo 4 disse Deus: mas o justo, ele viverá pela fé. Olha para alguém que deve orar desse glória. Olha para alguém que deve orar desse glória. Sabe por que isso? Porque segundo o que está escrito, a fé é o firme fundamento daquilo que não se viu. Abacuque está dizendo: eu só vejo escravidão, eu só vejo morte, eu só vejo dor, eu só vejo desespero. E Deus está dizendo: Abacuque, o teu problema é enxergar com os olhos. Como assim, Deus? Eu não te chamei para enxergar com os olhos, eu te chamei para enxergar com os ouvidos. Como assim? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É Deus dizendo a Abacuque: enquanto eu falar, pode ter cativeiro, pode ter dor, pode ter escravidão, pode ter morte, mas a porta de escape para quem me ouve, para quem me ouve, para quem me ouve.
aviva. Tem dois, já tem dois. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Bispo, sabe por que essa palavra tem aqui? Porque a obra proposta por Abacuque não é a cidade de Jerusalém que já está caída. A obra estabelecida não é feita de cimento, é feito de gente. Só que Abacuque está gritando em Jerusalém. E a obra está na Babilônia. Para o Espírito da glória, o Senhor falou comigo. Por causa do grito de aviva de Abacuque, Ezequiel capítulo 37. Meu Deus! Aleluia! O Senhor me colocou em um vale de ossos sequíssimos. Teve alguém lá no fundo me entendeu? E me disse o Senhor: pode viver esses ossos, Ezequiel. E eu disse: Senhor, eu não sei, mas tu o sabes. E olhou-me o Senhor dizendo: então profetiza, Ezequiel. E disse Ezequiel: e os ossos se juntaram, e houve nervo, houve músculos, houve pele, houve carne. Ezequiel está bom? Tá, mas estão caídos. E eu não quero gente com cara de vivo permanecendo morto. Eu prefiro gente que mesmo no cenário de morte permanece vivo. Então Ezequiel profetiza ao Espírito. E diz o profeta: e eu profetizei, e soprou nos quatro ventos, e o exército que estava caído se colocou de pé. Olha aí, olha o exército aí, olha o exército aí. Eu vou melhorar para ver se alguém veio para a glória. A palavra avivamento significa injeção de vida no que já está vivo. Sabe o que Deus está dizendo? Não é que o povo tinha morrido, é que o povo respirava, mas estava andando como morto. Já não dá glória, já não dá aleluia, já não pula, já não grita, já não rodopeia. Mas quando o Espírito veio, foi como uma injeção. Abacuque dizia: aviva. E Ezequiel dizia: estou de pé, estou de pé, estou de pé, estou de pé, estou de pé. Se coloque de pé dando glória a Deus. Se coloque de pé dando glória a Deus. Glória, glória! Significa agora dar glória a nós aqui. Porque o avivamento profetizado por Abacuque se cumpre em Ezequiel. Tinha cara de vida, mas estava carne. Mas quando o Espírito soprou, avivamento não é levantar o morto, avivamento é levantar o caído. A batera deu glória comigo, senão você perdeu. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não te trouxe nessa campanha de avivamento porque acredito na tua morte. Eu sei que ainda respira, eu sei que ainda sonha, eu sei que ainda planeja, eu sei que ainda caminha. E alguém está dizendo: mas Deus, eu estou no chão. Por quê? Porque não tenho recurso, porque não tenho capacidade, porque não tenho forma, porque não tenho jeito. E Deus está dizendo: até agora. Porque quando o avivamento profetizado começar a soprar no meio da igreja, tudo que estava caído vai se levantar. Glória, 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 glória! Aleluia! Ninguém for vergonha. Porque quando Abacuque percebeu que maior do que ele tem é a promessa que Deus fez, ele não só profetiza avivamento, ele
aqui essa noite dizendo como Abacuque: Senhor, até que dia? Senhor, até quando a humilhação vai ser maior que a minha fé? Até quando vai me faltar recurso? Até quando a minha casa vai ficar caída? Até quando o que eu tinha vai escorrer pelas minhas mãos? Até quando eu perco a minha saúde e ninguém faz nada? Até quando eu grito por socorro e o Senhor não ouve? Até quando as minhas orações não são respondidas? Só que antes do avivamento, Abacuque diz até quando? E depois do avivamento, ainda. Meu Deus! Ah, não, só teve dois que deu glória, eu vou melhorar. Antes do avivamento é até quando? Depois do avivamento é ainda. E a figueira? Que a figueira não floresça. Já tem alguém de mão levantada lá. Ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral, ainda que não haja gado na malhada, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ah, não era para alguém estar dando glória a Deus maior? Diácono Igor, sabe o que Abacuque está dizendo? O que eu tenho hoje é bom, as minhas vacas são boas, o meu gado é bom, a minha ovelha é boa, a figueira é boa, a minha oliveira é boa, mas eu confio tanto no avivamento que eu sei que ainda que tudo isso seja tirado, maior do que eu tenho é a promessa que vai vir. Olha lá, olha lá, olha lá. Pegue na mão de alguém pela última vez, é a última, é a última. Atravessa o corredor aí, atravessa o corredor aí, atravessa. Pega na mão dele, pega na mão dele, pega na mão dele. Dá uma sacudejada santa pra ver se ele dá glória. Ah, meu irmão, olha pra ele, vê se ele já tá morto ou se ele ainda quer avivamento. Dá uma olhada pra ele, dá uma olhada. Olha pra ele de novo, Abacuque. Deus te quer tão avivado que o que você tem hoje se tornará insignificante. Olha para ele e diga: Deus te quer mergulhado de tal forma que a tua realidade não será nada, porque é maior que tudo que você tem. É a promessa. Eles pararam de dar glória. Então, para ver se alguém vai dar uma glória, eu vou concluir agora. Quem me ouve, diga glória a Deus. Não põe pra boca a voz. Quem me ouve, diga glória a Deus. Abacuque não se contenta apenas em se alegrar. Disse ele: ainda que tudo seja arrancado, eu me alegrarei no Senhor. Só que ele não para na alegria. Ele diz: e exultarei o Deus da minha salvação. O bonito é que no português exultar significa se alegrar com grande alegria, mas no hebraico essa palavra é do vocábulo gu, que significa rodopiar influenciado por uma força. Era para alguém ter dado glória a Deus maior. Sabe o que Abacuque está dizendo? A alegria da promessa em mim é tão grande que eu não venho para o culto só para levantar uma mão. Eu não venho para o culto só para dar um grito de glória. Eu não venho para o culto apenas para marcar meu lugar. A alegria de Deus em mim é tão grande que eu vou me mover por essa força. Olha isso, olha isso, olha isso. Já tem alguém que ouviu a glória. Só quem pode levante as duas mãos para cima. Eleva a água, sola, manda. Só um pouquinho, levante as
conto até 3. Você ora por essa vida. Pregador, por que orar? Porque quem sabe essa vida está quebrada. Quem sabe essa vida está destruída. Quem sabe essa vida está rindo por fora, mas está chorando por dentro. Quem sabe essa vida está se arrastando nessa terça-feira. Mas enquanto você ora, assim diz o Senhor, as cisternas se tornarão vasos, e quem está no vale da morte se encontrará com a vida. Eu já estou vendo lágrima daqui, bispo. Já tem gente em lágrima ali. Comece a orar, comece a orar. Eu vou contar até 3, se prepare. Eu conto 1. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu conto 2. Mas pastor, eu caí, eu rachei, eu quebrei, eu falei. Fica tranquilo. Quem é cisterna permanece rachada, mas quem é vaso vai se refazer nas mãos do oleiro. Eu vou contar 3, se prepara. Quando você bater na mão dele, obra de macumbaria cairá por terra, obra de feitiçaria cairá por terra, demônio pago cairá por terra, depressão vai cair por terra, ansiedade vai cair por terra, síndrome do pânico vai cair por terra. Quem quer graça vai receber graça, quem quer poder vai receber poder, quem quer unção vai receber unção. Se prepara. Eu vou contar 3. Pastor,
cima do monte. E eu disse: Deus, mas aqui não tem monte para subir. Deus me disse: é porque você não está vendo pelo espiritual. Eu disse: como assim, Deus? E Deus me disse: tem muita gente embaixo. E eu disse: fala, Deus. E Deus me disse: até quando você conseguirá ficar sem falar em línguas? Até que dia você vai aceitar vir ao culto, ficar sentado e ir embora como se nada tivesse acontecido? Até que dia você não derramará mais lágrimas? Até que dia você se contentará em sentar e não arrepiar? Deus está dizendo: quer ficar sem ouvir a voz? Fica embaixo. Mas quem quer ouvir a minha voz, sobe o monte, sobe o monte, sobe o monte, sobe o monte. Só eu quero ouvir. Eu quero ouvir só quem está subindo o monte. Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Da glória a Deus no grito do pregador é fácil. Eu quero ver da glória a Deus quando o monte tem que ser escalado. Eu quero ouvir. Já tem um lá no fundo. Já tem dois aqui do lado esquerdo. 3, 4, 5. Já tem 6 se derramando aqui. 7, 8, 9. Cadê o grito de quem quer subir no monte? Eu quero ouvir. Mas não é para cochichar agora, é para gritar ao ponto de voto e acordar. Diga bem forte: Deus! Mais forte: Deus! Aviva a tua obra embaixo do monte. Não dá mais. Eu vou subir ao teu encontro. Eu não vou sair da mesma forma. Eu já estou subindo ao monte. Diga: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica na ira. Lembra, Senhor, da misericórdia. Diga bem forte para nós encerrar: o Senhor não me chamou para ser uma cisterna rachada que recebe aqui, mas perde lá. Mas o Senhor me chamou para ser vaso, para ser vaso, para ser vaso, para ser vaso. Cadê os vasos de Deus? Cadê os vasos do céu? Cadê os vasos do alto? Mas pegou, mas está na mão do goleiro. Está na mão do goleiro. Vaso quebrou, mas está na mão do goleiro. Aí o diabo está dizendo: vai perder tudo, porque está quebrado. Aí vem Deus e diz: o Senhor tornou a fazer. A fazer. A fazer. Outro vaso. Outro vaso. Outro vaso.
nas mãos do oleiro não é descartado. Se o diabo achou que porque alguém trincou, quebrou, deu errado, não tem mais jeito, o Senhor disse assim, e o Senhor tornou a fazer. Sabe qual é a fúria do inferno? É que Deus torna a fazer. Alguém pode dar glória. Ah, mas quebrou, mas Deus torna a fazer. Ah, mas perdeu a alegria, mas Deus torna a fazer. Ah, mas perdeu a bênção, mas Deus torna a fazer. Segure na mão desse crente que Jesus pôs do seu lado e diga: se prepare, porque é o Deus que você serve é o Deus que faz de novo. É o Deus que faz de novo. É o Deus que fala pra canar. É o Deus que faz de novo. Cenas rachadas, mas faça no poder. Diga para alguém que está pertinho de você, diga: fica em paz, irmão. Quando Deus faz de novo, o vaso é outro. É outro. Alguém está olhando para você e está procurando você, aquele vaso trincado, mas você já é outro vaso na mão do oleiro. Você já é outro vaso na mão do oleiro. A palavra de profeta diga: se você já é outro vaso, tome posse disso, que você é outro vaso. Você não é mais aquele vaso rachado de nada. Levar a sua e para saia daqui hoje curado, restaurado, avivado, renovado, cheio da presença. Sai daqui hoje quando posso da tua vez. Aleluia. Só quem é outro vaso na mão do oleiro. A melhor glória que você tem aí para Jesus. Teu filho será outro vaso. Teu esposo será outro vaso. A tua esposa será outro vaso. Aleluia. Essa igreja será outro vaso. Alguém pode adorar e aplaudir o nome de Jesus nessa noite. Pastor Arthur, muito obrigado. Deus continue te usando. Você é uma ferramenta de Deus, que Deus usa de uma forma muito forte, muito poderosa. Que Deus te concede, que você não perca, pastor, não perca essa essência, não perca a sua identidade, porque a forma que Deus te usa é para curar, é para restaurar, é para avivar. E que Deus continue te usando nesta terra, que Deus continue soprando você para os lados do vento. Ele vai subir com a balança. Quem é o apóstolo milagre de Deus? Diga glória. Diga que eu já sou outro vaso. Diga: eu não sou nem mesmo que entrou aqui. Diga assim: eu estou sentindo que eu já sou outro. Eu estou diferente. Tem quem sabe, tem cabeça baixa, tem cansadão. Eu estou saindo daqui marchando. Sai da frente, Satanás. Porque eu estou saindo daqui marchando em nome de Jesus. Eu vou daqui em casa dando glória hoje. Eu saio dessa porta, sai da frente de todo mal, porque eu vou marchando pra cá. Olha o nome dos meus amigos: Tiago do Igor, cantor Paulo. Tiago do Igor, quem é o Tiago do Igor? Deus abençoe vocês, Senhor, sempre aqui. E o Levita cantor adorador. Ele fala: eu louvo a Deus. No próximo vez você traz ele, ele louva a Deus. Eu venho para o sonho e louva agora. Vem, Paulo, pelo braço de fora. Quem aguenta 5 minutos para morar com o Paulo? Vem, pelo glória, que o Paulo já rodou, o Paulo já marchou, o Paulo já deu glória, vai ficar louvado com ele. Aleluia.
noite, aleluia. Adora Jesus. Adora Jesus. Só quem vai subir no céu. Só quem vai subir no céu. Adora Jesus. Adora Jesus. Ele está aqui. 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 E nós veremos. Consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja agora e eternamente. Todos digam: forte o nome de Jesus.